Bom dia a todos, sou o aluno Ian Cleiton Costa Silva, da turma de Ciência da Computação. O artigo que eu utilizei para fazer essa atividade é investigando a usabilidade do aplicativo Internet Bank com a participação de usuários da terceira idade, dos autores Alex Furtado, Naila Almeida e Ana Beatriz Marques. A ideia de utilizar este artigo foi um dos artigos que a minha orientadora Ana Beatriz me enviou para que eu pudesse fazer pesquisa e amadurecer a minha ideia de pesquisa do TCC, que é referente ao tema de usabilidade para a terceira idade, né? Então o meu tema de pesquisa vai ser interface gráfica voltado para a terceira idade. Então este tema faz relação à minha área de pesquisa. Bem, e partindo para as questões que foram pedidas na atividade, eu vou falar aqui algumas questões que eu consegui extrair e o objetivo geral do artigo. A primeira questão é se os usuários possuem smartphone. 70% sim utilizam smartphone e os outros 30% não utilizam smartphone. Se possuem contas bancárias, 60% sim e 40% não. E a terceira é o modo de acesso dos quais possuem conta bancária. Então, dos participantes que possuem contas bancárias, a gente vai relatar como eles conseguem fazer os acessos, usar suas contas. 50% utilizam o aplicativo bancário e os outros 50% fazem a utilização de caixas eletrônicos e não teve outros modos do 0%. O objetivo geral deste artigo é a realização de tarefas no aplicativo Bradesco, que é um aplicativo de Internet Bank. Então essas são realizações de tarefas que foram determinadas pelos autores para que pudessem ser feitas pelos os usuários. Contexto do trabalho. O artigo utilizado demonstra a problemática percebida durante a execução de tarefas em um aplicativo Internet Bank, aplicativo bancário, com execução de determinadas tarefas pré-determinadas pelos autores do artigo. Então, aqui o contexto geral do trabalho, ele demonstra como os participantes conseguiram desenvolver essas atividades, se aconteceram dificuldades, se a realização da tarefa por eles foram feitas de modo simples, se foi fácil, se teve dificuldade. E também é importante ressaltar que os participantes que sentiram dificuldade, os autores do artigo estavam ao lado e tentaram ajudar. Então, foi uma pesquisa bem feita e com bastante seriedade. Lista dos conceitos abordados na revisão bibliográfica. Então aqui eu consegui listar que foi utilizada interação humano-computador, né? Dentro deste conceito, a gente consegue tirar alguns subtemas, né? Como o teste de usabilidade que foi feito com os participantes e uma entrevista. No teste de usabilidade, como foi dito anteriormente, foi utilizado um aplicativo de banco, Internet Bank, do Bradesco, e a entrevista foi realizada com o intuito de saber se os participantes faziam uso de smartphone, se os mesmos teriam contas bancárias, se utilizam algum outro aplicativo. Procedimentos metodológicos. Eu listei aqui os procedimentos que foram utilizados durante o teste de usabilidade. Então, foi o primeiro é a seleção do aplicativo Internet Bank, que foi selecionado o aplicativo do Bradesco. Seleção e caracterização dos usuários, que foi feito mediante a entrevista. A condução do teste de usabilidade, que foi realizada pelos criadores os autores do artigo e os entrevistados. E a análise dos resultados, que foi feita pelos autores do artigo.
Bom, vou falar agora sobre resultados e análise do teste. Ao todo participaram desta pesquisa 10 idosos e pudemos notar que 70% dos usuários possuem smartphone, enquanto 30% não. Os aplicativos mais utilizados são os aplicativos de redes sociais, como Facebook e WhatsApp, e que reforçam a importância da tecnologia para a socialização dos idosos. Não foram observados indicativos de que os usuários utilizam aplicativos Internet Bank, embora tais aplicativos possam trazer maior segurança aos idosos para a realização de transações bancárias. Sobre os resultados de análise, eu gostaria de ressaltar a importância que este artigo me conseguiu mostrar para mim. Pelo fato de ser uma coisa que para nós, adultos e jovens, pode ser algo bem simples, como realizar transações, pagar um boleto pelo aplicativo, fazer transferência de dinheiro, consultar saldo de conta, que são coisas que, querendo ou não, fazem parte do nosso dia a dia. E que para um idoso, isso acaba tendo uma dificuldade um pouco maior, que os mesmos sentem dificuldade em relação a de não saber o que está fazendo, ou o fato de ter medo de fazer alguma coisa errada no aplicativo, sumir dinheiro ou algo do tipo. Então eu acredito que a ideia desta pesquisa demonstra bem a realidade da terceira idade em relação ao uso de aplicativo Internet Bank, que isso com certeza traz uma maior segurança para eles se as transações bancárias fossem feitas pela internet, né? Pelo uso de aplicativos. Não só pelo contexto que vivemos hoje de pandemia, mas também pela segurança física. Considerações finais do trabalho. A partir desta pesquisa, foi possível identificar que uma simples escolha de imagens ou tipo de tamanho de fonte pode tornar a aplicação mais adequada aos diversos públicos ou mais específica a um determinado grupo de usuários. Mesmo com a experiência prévia com outros aplicativos, como aplicativos de redes sociais, alguns usuários sentiram dificuldades em realizar transações bancárias em aplicativo Internet Bank. Tais dificuldades podem ser solucionadas com decisões de design sem grande impacto na alteração do aplicativo. Das considerações finais, é importante ressaltar que as mudanças que poderiam ser feitas em relação ao design são relacionadas a como encontrar outras ações dentro do aplicativo em relação ao menu, a interpretação de imagens, a interpretação da seta voltar. São essas as decisões que poderiam ser tomadas que não fariam um grande impacto na alteração do aplicativo, certo? Vocabulário adquirido durante a leitura do artigo. Bank, que é uma relação, que faz relação ao uso geral no artigo, não é uma palavra relacionada tanto ao tema, digamos assim. WCAG2, que está relacionado ao tema. Demográfico, que é geral. Termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, que também está relacionado ao tema. Percentual de uso geral, socialização de uso geral, impacto de uso geral também. Tive dificuldade para pegar algum desse vocabulário adquirido, porque pelo fato de ser palavras que eu acabo usando bastante no meu dia a dia, porém eu consegui listar essas. Bem, a apresentação chega ao fim. Obrigado a todos pela atenção.